Bom dia a todos. Eu gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês em Salmos 133, do versículo 1 ao versículo 3. Salmos 133, do versículo 1 ao versículo 3. São apenas 3 versículos, eu gostaria que a igreja pudesse ler em uníssono. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Vocês devem esperar o pastor Jairo pregar, mas ele está sem voz, consequência da gripe que ele pegou, e estou aqui substituindo o pastor. Eu peço a oração de vocês pela vida do pastor Jairo. A união bom e agradável é o tema de hoje. Fico pensando se toda união deveria ser boa e agradável, mas nem sempre a união não é bom. Muitas vezes a união não é tão bom assim quanto nós pensamos. A união é boa e agradável dependendo do ponto de vista. Por exemplo, no ponto de vista dos homossexuais, a união entre pessoas do mesmo sexo pode parecer bom e agradável. No ponto de vista dos políticos, talvez eles se unem para fazer, alguns deles, então todos, para fazer o seu próprio benefício. E essa união aparente, que parece bom e agradável, pode se tornar ruim e desagradável, como nós temos no caso do mensalão. Até o nosso casamento pode parecer bom e agradável quando vista de fora. As pessoas pensam que o nosso casamento é feliz. Também, até a nossa fraternidade dentro da igreja pode parecer boa e agradável a você. Ou talvez não está agradando a certas pessoas aqui presentes. Primeiro versículo fala: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Agora eu pergunto: bom e agradável a quem? No ponto de vista de quem essa união está sendo agradável? Quando Davi menciona, porque esse salmo de Davi, e esse cântico é um dos cânticos de romanagem, é um cântico que o povo de Israel cantava rumo aos montes. E Davi menciona que a unidade das pessoas é bom e agradável. Sim, nós podemos manter uma unidade boa e agradável, mas depende do ponto de vista de quem está olhando essa unidade. A coisa mais importante que nós devemos considerar, se essa unidade está em Deus, se a nossa união, o nosso casamento, a nossa fraternidade da igreja está agradando os olhos de Deus, e não apenas os olhos das pessoas. Porque quando nós ficamos apenas agradando pessoas, o que acontece? Nós dividimos. O que eu gosto talvez não seja o que você gosta. Talvez o que eu esteja olhando não seja a mesma coisa que você esteja olhando. Por isso, para que a nossa união seja perfeita, para que a nossa união seja boa e agradável aos olhos de Deus, nós, primeiramente, precisamos unir-se a Deus.
Senhor Duque, pode passar transparência? O primeiro ato que nós precisamos fazer para que a nossa união, a nossa fraternidade, o nosso casamento seja agradável a Deus, nós precisamos nos conectar com Deus. Salmos 135:3 diz: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Quem é bom? O nosso Deus é um Deus bom. E o seu nome é agradável. Por isso, nada mais, para que a nossa união, o nosso relacionamento seja de grande valor, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Toda a criação era boa a Deus, pois nela estava a presença de Deus, e esta era a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que eu e você, que você, seus pais, você e os seus irmãos, que nós vivamos em união. Isso só é possível não levando em consideração o que você acha, o seu conceito de união. Não é falar, eu acho que união é isso, para mim isso é bom, para mim aquilo é bom. Não, isso também precisa ser levado em consideração. Mais importante, que nós possamos considerar a vontade de Deus. Quando Deus criou o universo, versículo 27, em Gênesis capítulo 1, versículo 7 diz: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. A criação de Deus foi boa, porque foi Ele que criou com as suas próprias mãos, Ele criou com a sua própria palavra. Na criação, a presença de Deus estava presente, Ele estava no meio. Por isso tudo, o dançar das águas, o voar do pássaro, o rugir dos animais, tudo estava em perfeita união. E quando Deus viu aquilo, Ele falou: como é bom, como é agradável. Quando eu e você seremos bom e agradável, é quando tivermos a imagem e a semelhança de Deus, a mesma unidade que une a Santa Trindade, Deus Pai, Espírito e Filho. Essa unidade, ela precisa estar presente, e nós só podemos entender essa unidade misteriosa dessa Santa Trindade quando nós colocarmos o Deus em primeiro lugar. Quanto mais nos achegarmos a Deus, mais nós iremos nos assemelhar com a unidade perfeita de Deus. Portanto, enquanto eu e você estiver na presença de Deus, saiba que o reflexo da Santa Trindade está demonstrada na vida de cada um de vocês. Eu já vi muitas igrejas sendo divididas por interesses pessoais. Também já vi casamentos desfeitos por divergência de opinião. Quando um desejo de uma pessoa está sobre outra pessoa, o que acontece? Nada mais, nada menos do que partidarismo. Nada mais, nada menos do que corrupção. Por isso, o nosso desejo, o nosso interesse, a nossa opinião precisa
converger diretamente a Deus, porque aí nós teremos a unidade escrita aqui, a unidade boa, agradável. O mais triste é que essas divergências, as divisões acontecem porque não leva em consideração o interesse de Deus nas decisões. As pessoas não levam em conta a opinião de Deus, porque o meu desejo está sobre o desejo de Deus. Mas se ao menos, quando chegarem as crises, quando chegarem as divergências, se ao menos eu dobrasse o joelho, eu entendesse o que Deus quer para a minha vida, eu tenho certeza que o resultado das nossas decisões serão completamente diferentes. Esse resultado, se nós dobrarmos nosso joelho e quando nós derramarmos o nosso coração a Deus, como Davi derramou, em busca da vontade de Deus, saberemos que o impossível poderá acontecer. Nós éramos sujeitos para agir apenas daquela maneira, da maneira que eu achava melhor. Isso entra em confronto direto com o próximo. Mas, ao orarmos, ao meditarmos na palavra, a buscarmos a união de Deus, quando eu estiver mais perto de Deus, quando a semelhança de Deus estiver no meu coração, saiba que você vai enxergar muito mais do que a realidade que você enxerga. Você será capaz de fazer decisões muito mais além de suas forças e das suas possibilidades. Por isso nós precisamos nada mais, nada menos do que unir-se a Deus, para que a nossa unidade com nossos irmãos que estão o nosso próximo, nossos familiares, a nossa igreja, seja uma união boa e agradável. Existia 2 irmãos, um era solteiro e outro era casado. Eles compraram uma terra e eles queriam ser sócios na produção agrícola. Combinaram que cada um ia ficar 50%, 50-50, quando a colheita estiver pronta, e eles iam dividir os lucros ao meio. Por um dia, esse irmão solteiro, ele pensou: não é justo que o meu irmão e eu dividamos igualmente os frutos, porque ele tem família, a família dela é mais numerosa do que eu. Então ele decidiu: toda noite levarei escondido um saco de grão do meu celeiro para o dele. Curioso foi que o irmão casado, ele também pensou algo parecido. Não é justo que o meu irmão solteiro receba a mesma quantidade do que eu. Por quê? Porque ele está solteiro. Eu, quando ficar velho, meus filhos irão trabalhar, mas ele não tem ninguém que o sustente. Então ele precisa poupar desde agora. E ele decidiu também levar um saco de grãos escondido para o celeiro do irmão. Com o passar do tempo, ambos ficaram admirados a notar que, apesar das suas doações diárias e secretas, os seus estoques não diminuíam. Uma certa noite, um mistério foi revelado, pois os dois se encontraram carregando os grãos para o celeiro um do outro. Ao se avistar um ao outro,
entenderam o que estava acontecendo. Eles deixaram os sacos de mantimento cair no chão e se abraçaram emocionadamente e demoradamente. Perceberam quão felizes eram por viver em uma união fraternal tão profunda. Qual a diferença da união humana e uma união em Deus? A união humana, meramente humana, busca o seu próprio interesse. Mas a união cujo Deus está em primeiro lugar, você vai levar em consideração a opinião, o bem-estar do próximo. Como esse exemplo aqui, os cofres deles, ou seja, os celeiros, não diminuíam, porque ambos estavam decididos a ajudar um ao outro. Eu espero que semelhança à unidade, semelhança a amor, possa acontecer na nossa igreja e na vida de cada irmão aqui presente. A segunda coisa que para mantermos a unidade é que a unidade ela precisa ser dinâmica. Como assim dinâmica? Em Romanos 12, 2, diz o seguinte, o seu Duque pode passar para o próximo slide. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A primeira parte desse versículo fala, não se amolde ao padrão deste mundo. Que padrão é esse? Com certeza, coisas que não agradam a Deus. A Bíblia diz que a amizade no mundo traz a inimizade de Deus. A união com esse mundo não é a união na qual Deus quer para os seus filhos. E nem a união deste mundo é um padrão, uma referência para nós cristãos. Como seria bom se as coisas que não agradem a Deus também não nos agradassem. Mas não é isso que a Bíblia fala, e quem explica isso é a dona Eva. Gênesis 3,6 diz o seguinte, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele com ela. Olha só o contraste, eu deixei em negrito os 2 versículos. Nós precisamos renovar a nossa mente para provar o quê? Com boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Mas também a vontade humana, ela também é boa, também é agradável e também desejável. Qual vontade você vai seguir? A vontade é a mesma. A vontade de fazer o que eu quero. E a vontade de fazer o que Deus quer. Comparando assim, é a mesma coisa. Parece que não é diferente. Mas saibamos que a vontade da Eva, essa boa e agradável, desejável, está totalmente contra a vontade de Deus. Os nossos sentidos, o nosso coração, parece que coopera para seguir o padrão deste mundo. Mas atenção, a unidade de Deus,
a unidade de Deus, que é boa e perfeita e agradável, precisa acontecer pela transformação da nossa mente. A transformação não é um ato único, é um ato contínuo. Da mesma sorte, a união com Deus precisa ser mantida a cada dia. Não é uma vez, não é quando eu quero, não é apenas quando as dificuldades vêm. A nossa união com Deus, ela precisa ser constante e dinâmica. Para que através de você, que vive essa vida constante em união com Deus, para que você possa experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Explicando isso melhor, o rei Davi, ele foi ungido rei, ainda na pequena idade. O Saul estava vivíssimo, na sua plenitude. E o Saul, você sabe muito bem que ele invejou a posição que o Davi se encontrava, porque tudo que o Saul fazia para que o Davi perecesse, ele mandava para a guerra, ele dava tarefas, mas o Davi, ele cumpria essas tarefas perfeitamente. E o Saul ficava com mais raiva do Davi. E Saul também sabia que ele era o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Mas Davi, sabendo disso, dessa situação, ele foi perseguido. Quantas tentativas de assassinato. Saul, na sua ira, ele jogava a lança contra Davi. E o Davi, em vez de tirar a lança, ele poderia muito bem jogar contra o Saul, como legítima defesa. Mas assim ele não faz. Ele sofre a consequência da perseguição. E essa perseguição vai a vida inteira. Davi deve ter pensado: puxa, eu desisto, eu não quero ser rei. Deus, eu não quero ser rei. O Saul está me importunando, está querendo me matar. Davi, ele poderia muito bem desistir do seu chamado. Mas não. Ele insistiu. Primeiramente, ele insistiu em estar em Deus, em procurar a vontade de Deus, até em momentos onde a vida dele estava correndo perigo, ele consultava a Deus, ele se unia cada vez mais com Deus, apesar da dificuldade, ele se unia cada vez mais. E quando Davi escreveu estes salmos, quão bom e agradável que os irmãos vivem em união, a unidade foi conquistada. Não foi dada de mão beijada. O Davi não caiu do céu, tarã, sou rei, me adorem, e fim de papo. Não. Ele foi conquistada, passo a passo. Dificuldade atrás de dificuldade. Perseguição atrás de perseguição. E toda vez, ele uniu o seu coração a Deus. E o que acontece? Com a morte de Saul, Davi é eleito rei de Judá. Mas ainda o Israel estava dividido, porque a panela de Saul ainda era grande. Como é que nós vamos unir essa diferença
esse povo de Deus, que leva o nome de Deus, está dividido. As 12 tribos estão divididos. Davi, rei de Judá, e o restante dos 11 contra Judá. Mas Davi não desistiu. Ele foi insistente de querer fazer a vontade de Deus e querer enxergar e ver, experimentar com bom, agradável, perfeita a vontade de Deus. Ele não ficou de braços cruzados. 7 anos depois que Davi foi eleito rei de Judá, ele consegue unir as 12 tribos de Israel. E ele foi nomeado monarca do Reino Unido de Israel. E o Davi escreve esses salmos: quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Parece um versículo simples, mas levou a vida inteira de Davi para juntar, para ver essa unidade acontecer. E essa unidade não é a unidade dele. Se fosse dele, ia ser que nem Saul. Mas essa unidade, como havia falado, primeiramente, a unidade com Deus. E essa unidade com Deus, ela é dinâmica. Ela precisa ser conquistada. Eu e você, onde é que existe desunião na sua família? Onde está desavenças no seu negócio? Saiba que você é o escolhido para unificar, para mostrar a Deus quão bom e quão agradável é a nossa unidade em Cristo. É a nossa tarefa. Não basta apenas falar, vamos unir. Não basta apenas falar. Nós precisamos conquistar passo a passo, em meio à perseguição, em meio à dificuldade. Precisa ser conquistado. Em terceiro lugar, essa boa união acontece de cima para baixo. Se 2 países estão em guerra, seu Doug pode passar para o próximo slide. Não adianta os seus soldados, vamos fazer paz. Não adianta. A paz só vai acontecer nesses 2 países em guerra, quando seus líderes, ou seja, presidente, assinarem um tratado de paz. A união não vem de baixo para cima. A união é representativa. É de cima para baixo. Da mesma sorte, se você vê igrejas em tumulto, é porque algo lá em cima não está acontecendo. Se a minha família, o meu casamento, está passando por dificuldade, por crise, nós precisamos assumir a responsabilidade, porque a união começa de cima para baixo. Começa de cima para baixo. A grande maioria das pessoas aqui são casados e tem família. A unidade da nossa família é responsabilidade sua. A unidade dessa igreja é responsabilidade dos pastores e dos presbíteros, de manter-nos unidos, e para que nós possamos cumprir qual boa e agradável é a vontade de Deus.
lembremos que até Jesus, ele trouxe a união entre nós e Deus. E quem fez isso é Jesus. E Jesus não veio de baixo para cima, ele veio de cima para baixo. As pessoas que têm poder para unificar são as pessoas que estão representadas. E o salmista fala no versículo 2, que essa união é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das vestes. Nós temos aqui a imagem de um sacerdote, o Arão. E qual era a função do sacerdote? Nada mais do que unificar Israel, apaziguar a relação entre Israel e Deus. Toda vez que ele entregava as ofertas, Deus sentiu o aroma agradável. E a ira de Deus passava e a reconciliação entre Deus e o povo acontecia pela pessoa de Arão. O símbolo do óleo, podemos dizer que é a presença de Deus ou Espírito Santo. E que esse óleo, ao derramar da cabeça, ia para a barba até a gola. A gola, a gola era o local onde ficava as pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Ou seja, o óleo era derramado e descia da cabeça para baixo. Esse óleo, a união era feita através da presença de Deus, através do Espírito Santo. O sacerdote era representante dessa união entre a paz de Deus com Israel. O que isso implica para nós? Sim, primeiramente, a união é de cima para baixo, mas também cada um de nós precisamos cumprir o nosso sacerdócio. Que sacerdócio é esse? Em 1 Pedro 2,9 diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o quê? Nós somos sacerdotes para anunciar a grandeza de Deus. Nós somos os sacerdotes para anunciar a paz de Deus. Nós somos os sacerdotes para promover paz e união entre as pessoas. Você é o promotor da união do seu casamento. Não é o fulano tal, não é o aconselhador que vai salvar o teu casamento. Você, é através de você, homem, mulher, que Deus quer recuperar a unidade. É através de você que Deus quer que você conheça quão boa e agradável a união com Deus. Não jogue essa responsabilidade para as pessoas, nem jogue essa responsabilidade para os padrões humanos. Todo mundo está fazendo isso. É normal. Não. Não é normal. Você precisa cumprir o sacerdócio. Esse sacerdócio, você precisa tomar essa responsabilidade. E não somente Deus quer mostrar a sua alegria através da união, mas o versículo diz em Hermon, versículo 3, é como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O que isso significa? Que Deus vai começar a abençoar
quando houver unidade. Esse é um resultado. A bênção de Deus não acontece enquanto não houver unidade em nossa casa, nos nossos negócios, na nossa igreja, em nossas amizades. A bênção de Deus vai fluir através da unidade que nós temos, primeiramente com Deus, e da unidade que nós temos com as pessoas ao nosso redor. Uma vez orei assim a Deus, isso foi no início, quando eu estava começando a minha carreira como Chanuzani, eu orei assim: Deus, tem tantas coisas para fazer no Brasil, principalmente no aspecto espiritual. Me dê poder para curar as pessoas. Me dê sabedoria para resolver os problemas de relacionamento das pessoas. Me dê discernimento para aconselhar as pessoas. Sabe o que Deus falou para mim? Você não precisa fazer nada. E principalmente você não precisa fazer nada grande. Ele falou no meu coração dessa maneira: Davi, apenas mantenha o seu casamento fiel e feliz. É isso que está precisando. Pregadores nós temos de montão. Pessoas que falam, tem muito. Mas falta pessoas que estão vivendo o Evangelho. No começo da carreira, Deus me desafiou assim: Davi, você não precisa fazer nada. Talvez você nem precisa pregar. Apenas mantenha um casamento fiel e feliz. E esse vai ser um modelo. Vai ser um modelo para as outras pessoas. Temos mania de grandeza e queremos fazer tudo grande, mas o que Deus quer não são grandes feitos, mas a manutenção da unidade. Para mim, a manutenção da unidade do casamento. E a Bíblia fala que a unidade é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Onde não temos chuva, o orvalho é muito importante, porque ela hidrata as plantas e a fauna. Em cidades como Lima, Peru, o orvalho fornece muito mais água do que própria chuva. Talvez o nosso agir, a nossa dinâmica de querer colocar as coisas em unidade, pode parecer um esforço em vão. Pode parecer que não está dando resultado. Mas lembre-se, a unidade que você está mantendo nos seus relacionamentos, ela é como orvalho. Você não consegue enxergar como chuva, mas ela hidrata. Eu estava praticando esporte com um amigo meu, um lugar onde tem uma abundância de árvores, e era de noite. E depois de terminar o nosso jogo, eu percebi que o meu amigo tinha deixado o celular ali na cadeira, e o celular estava completamente molhado. Ele falou: puxa, eu não sabia que ia molhar desse jeito. Eu não senti nada, eu não vi nada, mas ali estava, né, a consequência do orvalho. A sua unidade, o seu zelo para manter o seu casamento, a sua família, os seus filhos, os seus relacionamentos, talvez possa parecer um fracasso. Talvez você não enxergue logo de cara resultados, mas a sua insistência é muito importante, porque como orvalho, passado o tempo, ela vai molhar como chuva. Não precisa enxergar a chuva
para ver se estão olhando, mas com fé, invista nos seus relacionamentos e principalmente na unidade com Deus, porque através dela Deus quer derramar a sua bênção em nossas vidas. Gostaria que vocês pudessem fechar os seus olhos neste momento. Como é bom, agradável, quando os irmãos convivem em união. Como é bom e agradável. Pai, queremos viver essa unidade dos nossos relacionamentos, Pai. Por isso, Senhor, primeiramente, queremos nos assemelhar a Ti, Pai. Nós queremos buscar, Senhor, a Tua vontade. Não somente isso, Senhor, nós queremos gladiar para que nós possamos renovar a nossa mente a cada dia, Pai. Como Davi, Senhor. Ele lutou a cada dia, a cada passo para conquistar a unidade de todo Israel, Pai. Ó Pai, queremos ser seus sacerdotes, Pai. Nós queremos ser os promotores da paz, porque a Tua palavra diz: felizes os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Pai, usa a nossa vida para transformar guerra em paz. E também, Senhor, nós queremos assumir a responsabilidade de que a unidade acontece de cima para baixo, não de baixo para cima, Pai. Ajuda, Senhor, cada de nós a cumprir, Senhor, esse desejo, para entender qual boa e agradável e perfeita a vontade de Deus. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.